Sabe quando a gente olha para um mapa de transporte público e parece, sei lá, um prato de espaguete todo colorido? Um emaranhado de linhas que parece não fazer sentido nenhum. Pois é, por trás dessa confusão toda existe uma lógica, um verdadeiro projeto invisível que define como milhões de pessoas se movem todos os dias. E a gente vai decodificar esse projeto juntos. Quem nunca se perguntou, né, por que aquela linha de ônibus que passa todo dia dá uma volta enorme, aparentemente sem motivo? Ou por que para fazer um trajeto que parece ser em linha reta, é preciso pegar 2 ou 3 ônibus? A resposta para tudo isso está na forma como as redes de transporte são pensadas. Pode acreditar, nada disso é por acaso. Cada curva, cada parada, cada ponto de conexão, tudo faz parte de um sistema muito bem pensado. E nesta análise, a gente vai desvendar os princípios por trás desses mapas e entender essa linguagem secreta do transporte urbano. Bom, para entender o todo, a gente tem que começar pela base, certo? E a base de qualquer sistema de transporte é a linha. Pense nas linhas como se fossem os tijolos de uma construção. São os caminhos individuais que, quando a gente junta tudo, formam a rede completa. E olha que interessante, os planejadores não saem desenhando essas linhas de qualquer jeito, não. Eles têm uma espécie de caixa de ferramentas, com alguns formatos geométricos bem básicos. E cada um desses formatos tem um objetivo muito claro, um jeito específico de conectar as partes da cidade. Vamos dar uma olhada nos 5 tipos principais. A linha radial é a mais clássica, né? É aquela que leva o pessoal dos bairros para o coração da cidade, para o centro. A diametral vai um passo além. É como se fossem 2 linhas radiais costuradas, cruzando a cidade de ponta a ponta, sempre passando pelo centro. Aí tem a circular, que funciona como um anel, sabe? Conectando vários bairros por fora, sem precisar entrar na muvuca central. A interbairros é um verdadeiro atalho, uma ligação direta entre 2 regiões. E por último, a local, que como o nome diz, fica ali rodando dentro de uma área específica, tipo um bairro bem grande. Ok, então já entendemos o traçado, o caminho que a linha faz, mas isso é só metade da conversa. A outra metade, e talvez a mais importante, é a função dela. Ou seja, o que essa linha faz para o sistema como um todo funcionar direito. E aqui está um problema que, nossa, quem mora em cidade grande conhece muito bem. Imagina só, um monte de linhas diferentes, vindo de vários bairros, acabam se encontrando todas no mesmo corredor para ir em direção ao centro. O resultado? Aquele engarrafamento de ônibus um atrás do outro, tudo lento, tudo ineficiente. A solução para esse caos é genial de tão simples. É o sistema que a gente chama de tronco alimentador. Em vez de dezenas de linhas irem até o final, linhas menores, as alimentadoras, pegam os passageiros nos bairros e levam todo mundo até uma estação. E de lá, todo mundo embarca numa única linha principal, a troncal, que usa veículos maiores e mais rápidos para seguir pelo corredor. Muito mais organizado. Beleza. Agora que a gente já conhece os tijolos, que são as linhas, vamos subir o nível. Vamos ver como os planejadores organizam essas peças para criar as redes de transporte que cobrem uma cidade inteira. Basicamente, existem 3 grandes modelos, 3 filosofias principais para organizar uma rede inteira. E cada uma tem suas vantagens e desvantagens, dependendo muito do formato da cidade e do que as pessoas mais precisam. Então vamos lá. A rede radial é a mais tradicional. Todas as linhas levam para o centro, como se fossem os raios de uma roda de bicicleta. A rede em grelha, ou em malha, tenta criar um padrão de grade, um xadrez na cidade, permitindo ir de qualquer ponto a qualquer outro com, no máximo, uma troca de ônibus. E por fim, a rede tronco alimentadora que a gente já começou a ver. É focada na eficiência máxima dos grandes corredores. E essa tabela aqui resume perfeitamente a lógica da coisa. A rede radial é excelente para ir para o centro, sem baldeação. Mas para ir de um bairro para o outro, aí já não é tão boa. A grelha é boa para qualquer viagem, mas quase sempre vai exigir uma baldeação. Já a tronco alimentadora é a que mais depende de baldeações, mas em troca oferece mais velocidade nos eixos principais. O ponto-chave é que não existe um sistema perfeito para tudo. É sempre uma questão de escolha. É claro que esses modelos teóricos são todos organizadinhos, bonitinhos no papel, só que o mundo real é bem mais complicado. É aqui que a teoria tem que se virar para funcionar na prática. A teoria imagina uma cidade plana, com ruas retinhas num grid perfeito e com as pessoas querendo ir para todos os lugares por igual. A realidade, a gente sabe, tem rios, morros, bairros históricos com ruas apertadas e, principalmente, tem pontos que atraem muito mais gente, como shoppings, hospitais ou universidades. É exatamente por isso que um projeto de rede em grelha, que é super elegante na teoria, precisa ser todo entortado na prática. As linhas são desviadas para conseguir passar nesses pontos de grande interesse, quebrando a pureza do modelo para atender à necessidade real das pessoas.
No fim das contas, a maioria das cidades, como é o caso de Matão, em São Paulo, acaba usando um modelo híbrido. Se a gente olha o mapa, dá para ver claramente. Tem linhas que vão para o centro, as radiais, tem linhas que conectam bairros, as interbairros, e tem outras. É uma mistura pragmática de todas as filosofias, aquilo que funciona melhor para a realidade daquele lugar. No fundo, tudo se resume a uma escolha fundamental que os planejadores precisam fazer. O que é mais importante? Oferecer uma viagem direta, sem trocas, para o maior número de pessoas, mesmo que isso signifique que o ônibus não passe em todas as ruas? Ou garantir que o ônibus chegue perto da casa de todo mundo, mesmo que para isso seja preciso fazer mais baldeações e a viagem demore mais? É um dilema. Mas o mais legal é que com esse conhecimento todo, agora dá pra gente olhar o mapa de transporte de qualquer cidade e começar a enxergar a estratégia por trás dele. Funciona quase como um anel decodificador. Primeiro passo: procure os formatos básicos das linhas. Elas são radiais, circulares. Depois, tente sacar a estratégia geral da rede como um todo. O foco é no centro? É uma grade? E, por fim, a parte mais interessante: tente adivinhar as escolhas. Por que será que aquela linha faz aquele desvio? Ah, olha só, é para atender um hospital, agora faz sentido. Da próxima vez que alguém olhar para aquele mapa, a dica é lembrar do projeto invisível. Ele não é aleatório. Ele é um reflexo da cidade, onde as pessoas moram, onde trabalham, as barreiras geográficas e as decisões complexas que foram tomadas para conectar tudo isso. Que história será que o mapa da sociedade conta sobre ela?